Bem-vindos à nossa primeira aula da oficina da costura ancestral. E a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é preparar os nossos materiais para que na aula de amanhã a gente consiga costurar. Então, como vocês já receberam na lista de material, eu já tinha pedido, um tubo de cola e um amaciante e a renda que a gente vai usar. Como vocês viram também, quem não viu, vai lá olhar. A gente escolheu essa renda, a gente postou no nosso Instagram, que inclusive vocês poderiam ter comprado igual ou diferente, fica a escolha de vocês, que a gente escolheu essas rendas para usar na nossa roupa que a gente vai construir amanhã e depois. Eu escolhi dessa vez o guipi. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a preparar a nossa goma para engomar esse material, para ficar mais fácil da gente costurar o entremeado dele. Esse é o tipo de peça que eu ensino no módulo intermediário do Costura Ancestral. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara isso. Aqui a gente tem um tubo de cola de 1 quilo e a gente vai colocar no nosso balde esse tubo de cola. Pode colocar ele todo. A gente não vai usar todo, mas essa é uma goma que é uma goma fria e vocês vão poder usar ela depois por muito tempo. É só vocês botarem, pode botar até no mesmo tubo com o auxílio de um funil. Vocês colocam na geladeira e vocês vão poder ficar usando por bastante tempo. Tira bem toda a cola de dentro do tubo para aproveitar bem. E aí a gente vai começar a diluir a nossa goma. Eu vou querer uma goma um pouquinho mais firme. Essa goma, ela serve tanto para vocês engomarem a anágua, só que vocês vão precisar deixar ela mais grossa, ou vocês podem engomar roupa comum para deixar engomadinha, e aí vocês deixar ela um pouco mais rala. Eu vou mostrar a textura para vocês, porque elas não têm uma medida exata. Então, vamos lá. Aqui, na minha jarra, eu coloquei 2 litros de água, que a gente vai colocar aqui na nossa goma. Primeiro 1 litro e a gente vai misturar. Aí a gente vai começar a misturar a nossa goma com a mão mesmo. A gente vai, ó, fazendo aqui, diluindo. Como vocês podem ver, ela tá bem grossa, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o outro litro de água. E a gente vai mexer. Cada marca de cola, ela vai ter uma textura diferente. Então, é legal vocês ficarem atentos a isso. Como que eu aprendi a ver quando a goma tá boa para serrá-la? A gente bota a mão e quando tira, ela fica assim, mais transparente. Quando ela ficar bem branca, é porque vai ficar com a textura dura para engomar a anágua. Então, quando ela tá bem leitosa na mão, quando ela fica assim mais ralinha, aí que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o nosso amaciante e vai colocar uma tampinha. Vou colocar 2, porque como tem 2 litros. Pronto. E a gente vai misturar a nossa goma. E aí que vem o diferencial. Muito bem. Como a gente fez aqui já a nossa goma, o que a gente vai fazer? Mergulhar o nosso aviamento todo. E aí, uma coisa que é bem importante. A gente mergulhou o nosso aviamento, a gente vai torcer ele muito. A gente não vai deixar ele como a gente torce geralmente a goma, que fica um pouco da goma. A gente vai ir espremendo ele bem, para sair bem essa goma dele.
A princípio vai parecer que que não vai dar certo. Mas a gente vai ir espremendo ele para sair bem essa goma toda. E aí a gente vai colocar ele para secar. Então, vamos lá. Torcendo. Para ele ficar bem enxuto. E essa goma, porque ela é uma goma cara, né? Mas ela é uma goma econômica. Por quê? Como você engoma e torce muito, acaba que esses 2 litros de goma que a gente fez aqui, na verdade, um pouco mais de 2 litros, ela rende muito. Então, vocês vão ver, a gente vai engomar esses 20 metros, 20 não, aqui tem 40 metros de aviamento, porque lá na Sonamu, vocês compram os aviamentos, geralmente, com mais de 10. Vocês estão acostumados a comprar o aviamento que vem 13,70 metros. Na Sonamu, cada peça dessa vem 20 metros. Às vezes vem 18, depende do material. Que lá a gente compra por quilo, né? Então, para eles compensa vender peças um pouco maior. Aí, ó, colocamos aqui, a gente vai pegar isso aqui e vai botar para secar. Mas antes, a gente vai engomar, já aproveitar. Aqui, ó, mostra aqui dentro para mim. Aqui tá ainda com quase toda a goma que a gente fez. A gente vai mergulhar aqui de novo. E vocês têm que mergulhar bem, tá, gente? Para que fique bem, que pegue bem mesmo a goma. Ó. Essa preparação é muito importante para que a gente tenha um bom resultado no final da peça. Então, como eu estava falando, é uma goma que é um pouco mais cara, porque a cola é mais cara do que o polvilho doce, né? Que é o que a gente usa para fazer goma mesmo, que aqui em Salvador a gente chama de goma mesmo, goma de roupa, mas consiste em polvilho doce. Ela é um pouco mais cara, mas ela é uma goma que rende muito. Então compensa e ela é um pouco mais fácil, né, de fazer, não tem que cozinhar, não tem que esperar esfriar. Uma coisa não exclui a outra. Eu gosto muito de usar a goma tradicional para as minhas anáguas, mas eu gosto de engomar os aviamentos e as roupas prontas com a goma de cola. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. A gente está aí para ver o que é mais fácil para a gente, escolher o que é melhor. Se você não gostou dessa goma, não quer fazer essa goma, engoma seu aviamento com a goma que você conhece, que você gosta, que você acha que faz sentido para você. Não tem uma goma certa, né? A gente usa vários tipos aí para fazer. Muito bem, a gente acabou aqui. Agora eu vou estender essa goma, essa roupa. Como que eu vou estender? Estende normal. Vai estendendo assim no varal. Eu não vou mostrar aqui pra vocês. Meu varal, ele é daqueles de apartamento. Fica ruim pra mostrar aqui pra vocês. Mas olha quanto de goma ainda tem. Aqui a gente consegue engomar mais 2 ou 3 tantos desse de aviamento. Então rende muito, tá? Bom, vou botar ela para secar e aí a gente volta para fazer a preparação do tecido, que vocês vão ver que tem prega palito. A gente vai pendurar e aí a gente vai voltar para fazer a preparação do tecido com as pregas palito. Que essa é uma parte muito importante porque a gente precisa, para que ele tenha um resultado simétrico, a gente vai precisar de bastante atenção. Então eu vou lá, pendurar e volto. Então, a gente botou nosso entremeio para secar e a gente vai para a parte de preparar o nosso tecido. Uma coisa importante, a gente mediu nossos entremeios e eles têm 20 centímetros. Isso vai ser importante porque cada um tem 10. Ali tem um que é um pouco maior, só que como ele tem um desnivelamento, a gente conta sempre só pela parte do meio, porque a outra parte ela não importa tanto. A gente vai abrir nosso tecido, vocês receberam na lista de material aí, que é 5 metros, né, que a gente vai utilizar. Então tá, vou pegar essa parte aqui que é a parte aberta. O que acontece? Vamos lá, vou explicar para vocês. Pra gente fazer a saia,
a gente tem que entender que a cada pessoa tem uma altura e que essa saia nem sempre vai ter um tamanho padrão. Então, se você quer saber quanto é o tamanho ideal da sua saia, você vai pegar a sua fita métrica, vai medir daqui da cintura até o tornozelo e vai ter uma medida. Essa saia em especial, a gente vai fazer com uma medida padrão de 1 metro, que é o que eu uso. Geralmente, pessoas com 1,70 m, 1,65 m, até 1,75 m, usam 1 metro de saia quase sempre. Para isso, a gente vai fazer o quê? Pensar, se a minha saia ela tem 1 metro, 10 centímetros é a minha pala. E vocês vão ver que vocês não vão cortar com 10 centímetros. 10 centímetros é o tamanho final da sua pala. Então, vocês vão pegar e tirar 10, vai ficar com 90. 90 menos 20 centímetros, que é a soma dos nossos entremeios, porque o corpo da nossa saia, ele vai precisar ter 90 centímetros já com as pregas palito, já com os entremeios. Então, o resultado final tem que ser 90 para fazer uma saia de 1 metro. Se tem 20 centímetros lá, a gente vai tirar 90 mais 20, 70. 70. A gente vai precisar de 2 tiras, né, de 35. Isso. 2 tiras de 35. Então, eu vou cortar essas 2 tiras com 35? Não. Por quê? Eu vou ter que fazer a minha prega palito e isso vai consumir o meu tecido. Então, a gente vai cortar um pouco maior. A gente vai cortar... Eu vou cortar um pouquinho maior pra gente garantir. Eu gosto sempre de fazer isso, porque eu sou uma pessoa que gosto de garantir que vai sobrar do que faltar. A gente vai cortar com 55. Pra gente ter aí 20 centímetros de margem para fazer as pregas palito e ainda as bainhas que a gente vai fazer. Se você quiser usar overlock, você pode usar, mas a gente vai fazer com bainha. Então, corta aí com 55, tá? Eu vou fazer a marca aqui. Opa! E vou dar um pique aqui. Pronto. E vou cortar o meu tecido. Eu gosto de cortar, eu corto ele no fio, assim, e funciona, tá, gente? Eu vou fazer em uma parte primeiro, depois é o que vocês vão fazer em casa, as duas partes, deixar elas preparadas para amanhã vocês já chegarem com tudo na aula pronto pra gente montar. Eu vou mandar especificado para vocês por escrito as medidas corretas para vocês não se perderem. Esse daqui que a gente está cortando é a saia, mas o pano da costa é exatamente o mesmo processo. Então, o que vocês vão fazer? A saia, ela vai ter 5 metros de roda, certo? O pano da costa, ele tem 2. Então, vocês vão executar esse mesmo processo, só que em 2 metros de tecido. Perfeito? A gente vai pegar o ferro e vai passar toda a estrutura do nosso tecido. Na largura dele, a gente vai passando. Pode passar aí na sua tábua de passar, aonde for melhor para você, tá? Tô passando aqui porque aqui é mais fácil pra gente, ele é um pouco maior, então aqui a gente vai dobrando ele no meio. Eu gosto de fazer assim, porque aqui a gente sempre sabe onde é o meio do tecido. Então vamos indo, passando cada meio. Isso é como vocês vão fazer também o pano da costa. Só que no pano da costa, a gente vai colocar um entremeio a mais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente vai fazer.
eu gosto de fazer junto com vocês sempre, para vocês irem vendo, de fato, como que a gente faz. Porque não adianta eu chegar com o material pronto e falar como é que vocês vão fazer, e vocês não terem, de fato, a visão de como que é na prática, né? Tem muita gente que fala, é fácil, não sei o quê, mas não mostra fazendo, para a pessoa não ver que realmente não é fácil. Não é fácil. Uma roupa dessa daqui, vocês podem cobrar uma saia e um pano da costa desse. Vamos dizer que o pano da costa vá com o ojá, né? Dá para cobrar aí 600, 500 reais o conjunto de pano da costa e ojá. E a saia, mais ou menos esse mesmo valor, uns 650, 700 reais, né? Esse é um valor que eu vendo na AFEIK, uma peça dessa, um conjunto desse, com saia, camisu, pano da costa e ojá, eu vendo em torno de R$ 1.250. Então, assim, se vocês fizerem as contas, o que eu estou ensinando aqui para vocês agora, ele vale praticamente um salário mínimo, né? Quanto que está o salário mínimo hoje? Então, ele é praticamente um salário mínimo. E só com essa jornada aqui que vocês estão fazendo comigo, já é o valor que vocês sabem que vocês vão utilizar para entrar no costura ancestral e aprender todas as outras peças, do básico ao avançado, rum de orixá, roupa de ração, todas as peças, né, que de fato a gente usa na roupa de axé, em vários níveis diferentes. Então, assim, eu gosto de falar isso porque quando eu penso no que eu vou ensinar, eu sempre penso que existem pessoas que vão estar assistindo essa primeira aula e vão pensar, poxa, mas eu não vou ter dinheiro para entrar no curso, né? E então eu sempre trago valores de peças que eu sei que vocês vão conseguir aprender e que é um valor que vocês fazendo uma roupa dessa, vocês vendem ela pelo valor que já é o curso inteiro, que é para sempre, é vitalício, né? O nosso objetivo é formar pessoas e, além de formar pessoas em costura, acho que o meu maior objetivo é conseguir que vocês consigam e que a gente consiga também ter o maior número de alunos que conseguiram se emancipar financeiramente através da costura de roupa de candomblé. Então, eu gosto sempre de falar isso, acho que hoje é a nossa primeira aula, se você não me conhecia, você está aqui, a gente está tendo muitos alunos que estão abrindo seus ateliês, isso é importante para que você entenda que a gente, além de ensinar costura, a gente tem essa missão de fazer com que os nossos alunos se tornem também empreendedores. A gente dobrou ali no meio, já fez o primeiro vinco, né? Ele tá aqui. E agora, a partir desse vinco, vou abrir aqui, é que a gente vai fazer os outros. A gente vai olhar aqui e vai ver o tamanho da... Aqui é você que vai escolher o tamanho da prega que você quer. Eu vou fazer ela um pouco assim, mais larguinha. Vou medir aqui para dar uma medida para vocês. Então, aqui, para vocês verem bem com detalhadamente. Eu dobrei ela para dentro, para vocês verem. Do primeiro vinco até o segundo vinco, 3 centímetros. E aí, o que vocês vão fazer? Não vão passar em cima do outro vinco. Vem aqui, delicadamente. E aí, a gente vai de novo, dobrando, medindo. Ah, Lara, mas é muito difícil. É mesmo. É mesmo, mas é uma peça que ela é extremamente delicada, é uma peça que é extremamente tradicional e tem um valor inestimável, assim, historicamente e, e de trabalho mesmo, assim, porque toda peça que a gente se dedica muito, a gente tem um carinho especial por ela, e eu especial, meu sonho sempre foi fazer prega palito. Eu aprendi a pregar palito logo no começo da costura. E para mim era muito difícil, porque eu costurava tudo torto, ficava tudo errado. E a prega palito foi a peça que me fez me dedicar mais à costura.
porque eu queria fazer uma roupa toda de prega palito. E eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se eu tenho esse arquivo, mas eu fiz uma roupa toda de prega palito com entremeios assim de palitinho, que é uma roupa muito bonita. Eu vou ver se eu achar, eu tinha um vídeo, inclusive, que foi pra parabenizar o meu babá, que eu tô usando essa roupa. E é uma roupa linda, tá? E foi um dos maiores momentos, assim, meus com a prega palito, que foi confeccionar essa roupa inteira de prega palito para uma amiga minha. E é isso. Então, a prega palito, ela é uma técnica que é incrível, assim. Eu amo roupa de prega palito, eu acho super elegante, mais do que qualquer outra coisa. E para vocês verem que a gente consegue somar essas técnicas, é trazer a prega palito junto com o entremeio. Tanto o entremeio de guipi, quanto o entremeio de renda Ipiranga, Paraíba, o palitinho, como vocês vão ver. Eu vou procurar postar esse vídeo para vocês verem como é essa roupa, tá? Eu fico feliz, assim, de a gente estar avançando nas nossas oficinas da costura ancestral. Para quem não sabe, essa é a nossa terceira oficina, né? E a quarta turma do Laboratório Ancestral. E na primeira eu ensinei um pano da costa com entremeio, só que somente o tecido e o entremeio. Na segunda oficina eu ensinei a roupa de ração, porque muita gente falava e tinha dúvidas, e aí eu sempre procuro trazer uma técnica diferente. Nessa roupa de ração, a gente aprendeu com franzido, que é uma técnica também bem tradicional, e eu fico feliz em poder passar essas técnicas para frente e ir mostrando para as pessoas que a gente tem uma forma de costurar que não precisa só desses materiais caríssimos, que a gente pode fazer uma roupa elegante com técnicas tradicionais, com uma máquina de costura e um pouco de dedicação, porque para fazer prega palito você precisa de dedicação. Para fazer o franzido, você precisa de dedicação. Você pode começar. E aí, isso vem muito de encontro com a minha história, porque quando eu comecei a costurar, eu não tinha como comprar esses materiais. Para mim era impossível comprar um material desse que a gente está usando hoje. Né? Em Salvador, essas rendas são muito caras. E eu ainda não conhecia fornecedores, eu ainda não tinha esse parâmetro de aonde comprar, de poder ir lá no Brás, como vocês viram, que aí eu fui lá comprar esse material. Então, eu gosto de trazer coisas dentro da oficina que vai mostrar para vocês que é possível a gente começar com pouco, com o básico. Porque se você aprende bem feito, com bom acabamento, com uma costura limpa, o básico, você vai para frente assim sem nenhum tipo de problema. Já estamos chegando no final. Vocês vão ver que é bem demoradinho. Eu não vou fazer mais do que esse daqui aqui na aula, porque senão a gente vai ficar a vida toda aqui nessa aula, porque ainda tem muitas outras coisas pra gente fazer nessa mesma aula. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer essas duas. E aí, vou mostrar pra vocês como vocês vão continuar. Só no comecinho. Vou fazendo as outras só no comecinho, que daí depois eu termino. Amanhã elas já vão estar prontas, junto com as de vocês, pra gente finalmente montar nosso belíssimo pano da costa, que a gente vai montar amanhã. E montar a nossa saia no dia 12, finalmente. Aqui. Chegamos ao final. Ó, 3 centímetros. Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ir fazendo a mesma coisa.
Dobra aqui de novo. Dobra um pouco mais. 3 centímetros. Marcou. Vai fazer na extensão toda. Chegou aqui, vocês vão marcar mais 3. Ah, Lara, mas eu quero a minha prega mais junta, que eu quero mais prega. Pode diminuir. A gente aqui vai fazer essa. Aqui 3. De um vinco até a ponta, outro vinco, beleza. Aqui. Então, a gente vai fazer 3 pregas palito, do meio aqui mais 3. E aqui a gente vai deixar assim, porque aqui a gente vai fazer a nossa bainha para botar o nosso entremeio. Perfeito? Vocês vão terminar de fazer isso daqui. Vão fazer na parte de cima, aqui na parte de baixo também, tá? E aí, vão fazer nela toda. Depois vão fazer nesta daqui também, tá? Mesma coisa que vocês fizerem nessa, vocês vão fazer nessa. Ficar as duas com prega palito, tá bom? Reserva esse aqui pra mim, por favor. E agora, a gente vai fazer o do nosso pano da costa. O nosso pano da costa, ele tem 80 centímetros ao todo. Então, a gente sabe que a gente tem 20 centímetros de entremeio. Então, sobra 60 centímetros. A gente vai dividir em 3 partes. 20, 20, 20. Quantos metros é o nosso pano da costa? 2. Então, a gente vai pegar aqui e vai medir. 2 metros. Fazer o corte. O piquezinho aqui. Perfeito. E a altura, Lara? Lembra dos 60 centímetros, né? A gente vai cortar com 60? Não, porque a gente vai ter que fazer as nossas pregas palito. Então, o que a gente vai fazer? Como são 3 partes, a gente vai cortar com 40 centímetros. Botar aí... Não, desculpa. Era 60, a gente vai botar mais 20. Acho que 20 vai ficar demais. Não, é isso mesmo. A gente vai cortar com 80 mesmo. Que é melhor que sobre do que falte. Que aí no final a gente mede tudo, vê se deu certo, se não deu. A gente volta. Cortar com 80 aqui. Esse pano que sobrou aqui, vocês podem fazer outras peças com prega palito, outros panos da costa. Outros panos da costa, outra saia, com as mesmas técnicas. Tá aqui, ó. O pano da costa. Vou dobrar aqui só pra gente ver se ficou quadrado certinho, porque eu gosto de deixar ele bem certinho. Ó, não ficou. Isso aqui é importante porque vocês veem como que é na realidade. Ele tem aqui, deu uma diferença lateral quando a gente dobrou. Que não é um problema, porque como a gente cortou com 2 metros, e ele tem que ficar no final com 2 metros, então, ó, essas coisas é importante vocês prestarem atenção. Se ele tem que ficar no final com 2 metros, por que a gente cortou com 2 metros? Que ele pode dar um erro. E porque aqui vai um bico de 10 centímetros. Então, ele precisa terminar com 190 para os 10 fazer sentido ali. Aqui, vamos ver quanto é que tá. Aqui, 96. Então, ele deu uma diferença de 10 centímetros, que é exatamente ali. O que a gente... Vamos usar aqui o esquadro para ficar perfeita. A gente desenha onde a gente vai cortar. Aqui. Faz um risco.
Perfeito. Finalizou. Vamos cortar aqui. Perfeito. Cortamos. Agora, o que a gente vai fazer? Dividir esse tecido em 3 partes. A gente vai cortar aqui. Deixa eu dobrar ele de novo para ficar mais fácil. Para cortar. Para ficar mais visível para vocês. Eu vou cortar ele com 26 centímetros. Tá? Vou usar aqui o esquadro. Para ter a garantia de que vai ficar perfeito. Aí. Maravilha. A gente vai pegar essa parte. Ela ficou com 2 centímetros a mais, não tem problema, porque a conta seria 26 e uns quebradinhos, então tá tudo bem. Deixamos essa parte para ser a parte de cima do pano da costa. Se você quiser fazer as 3 partes iguais, você corta com os centímetros certinhos. Aqui sobrou 2, ó, pra vocês verem. Então, deixamos essa para ser a parte de cima do pano da costa. O que a gente vai fazer? A mesma coisa da saia. Vou dobrar nosso pano. No meio. Fazer aqui só nessa primeira parte, só para vocês terem noção. Que a gente ainda vai costurar. Eu vou mostrar para vocês como aprontarem. 3 centímetros. Marca de novo. Mais 3. Deixa eu... Perfeito. Vai dar certinho. Então, vocês vão fazer isso. Marcou aqui. E, na verdade, nessa aqui, a gente vai fazer assim. 2, o meio e mais 2. Deixa assim. E a gente vai medir depois. Para fazer as bainhas, tá bom? Que amanhã a gente resolve isso. Terminou essa parte, vamos lá para a máquina para mostrar para vocês como que vocês vão costurar essa prega palito que a gente já marcou. Muito bem, chegamos na parte que a gente vai costurar e que a gente vai começar a dar vida a essa preparação da nossa maravilhosa peça. Vamos lá. Vou pegar, cadê minha parte aqui? A gente fez as nossas marcações, certo? Então, agora, pegamos aqui. Eu gosto sempre de pegar a partezinha que vai ficar assim. Para começar a costurar por aqui. A gente vai passar uma costura de 2 ou 3 milímetros
Então vai ser bem delicado, ó, porque, ó, vou mostrar pra vocês. Meio centímetro seria aqui. A gente vai passar ela aqui assim. Então, assim, é 1 ou 2 milímetros, tá? Deixa eu pegar uma parte da fita que não esteja com a plaquinha pra vocês verem, ó. Meio milímetro é onde está essa parte maior. Aqui é 1 centímetro. Meio centímetro é aqui. Desculpa, eu falei meio milímetro, meio centímetro. É aqui. E a gente vai costurar aqui, com 3 milímetros. A gente vai passar a costura aqui, tá? Ah, Lara, dá pra fazer prega palito mais larga? Dá. A nossa vai ser aqui. Mas se você quiser fazer de 1 centímetro, você faz, que daí fica aquela que fica dobrada. Se você quiser fazer de meio, para ela ficar um pouco mais grossa, você pode fazer. A gente vai fazer de 3. Botamos o pé calcador no lugar. E aí, delicadamente, a gente vai passando ali a nossa costura. Tem uma enrugadinha aqui no começo, mas é normal, tá? Eu tô com o meu ponto mais apertado. Soltei ele um pouquinho. Ó. Tá dando pra ver? E aí, é só ir. Ah, Lara, mas eu não consigo costurar assim tão rápido. Mas eu também não conseguia. Isso aqui tem 10 anos que eu faço prega palito. E praticamente toda semana eu faço prega palito. Então você vai, ó, vai indo assim, ó. Ó. Além de te ajudar no senso de direção, vai te dar o acabamento perfeito que você gosta de ver quando a peça está pronta. Ah, Lara, mas vai demorar. Vai. A prega palito ela é uma peça que ela é demorada. Não adianta. Não adianta ter pressa. Se você quer ter pressa na prega palito, você não vai ter perfeição. Tem que escolher uma das duas coisas. Eu uma vez inventei de fazer uma saia de prega palito na vertical. Vou postar depois para vocês verem essa saia. Meu Deus, eu demorei dias para concluir essa saia. No meio da coisa eu já tava, por que que eu inventei isso daqui? Ela é as pregas assim em pé e uma cianinha, em pé e uma cianinha. É uma saia maravilhosa, linda, perfeita. Mas aí, e a gente vai indo, a gente já costurou mais da metade aqui. É muito prazeroso quando você olha depois e você vai passar, né? Que a gente vai passar, vocês vão ver pra gente ter noção dos tamanhos e aí finalmente dar os acabamentos. O quanto é prazeroso fazer isso. E depois ver que o resultado ficou perfeito.
Eu já tava até com saudade de fazer prega-palito, que eu tenho tanto tempo sem fazer prega-palito, muito tempo. Eu devo ter uns 4 meses sem fazer prega-palito. Só esses últimos meses eu trabalhei mais com entremeio e dando aula, então acabei não costurando tanto e o que eu costurei só entremeio. Vou matar a saudade dela aqui agora. E olha, vamos. Marcar com ferro é perfeito porque a gente vai tendo a certeza de que deu tudo certo. Bom, a gente tem a outra parte aqui, né? Vou mostrar só pra vocês aqui como ficou o resultado. Ó, nossa prega. Olha como ela ficou perfeita. Tá vendo? Tá perfeita, né? Agora o que a gente vai fazer? Pegar aquela outra parte que a gente marcou. Cada parte dessa que a gente marcou. Eu vou costurar só um pedaço aqui, só pra vocês verem como vai ficando. Vocês vão fazer, ao passo que vocês estiverem fazendo de hoje pra amanhã, vão marcando a gente, tá? Vão marcando a gente no laboratório, vão postando no Instagram. Porque eu vou estar observando, vendo o que vocês estão fazendo. Então, beleza. Vou marcar a costuração até aqui. Vai que tesoura pra mim. Não dá. Então, pronto. Ó. E assim vai ficar o nosso pano inteiro de prega palito. Oi? Não. Estão vendo como é que tá? Perfeito, né? E aqui vai ter outro, e outro, e outro, e assim por diante. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Amanhã a gente também vai ter uma aula extensa. Hoje foi uma aula extensa, mas eu fico feliz de todos vocês estarem aqui assistindo essa aula, se dedicando, aprendendo a costurar. Para mim, este ano é a realização de um sonho, porque exatamente daqui a 2 dias o Laboratório Ancestral faz um ano que a gente se aventurou nessa jornada de ensinar pessoas a costurarem, e a gente tem mais de 200 alunos formados, costurando, ganhando dinheiro, trabalhando com a costura ancestral. Isso ajuda a preservar a nossa história, ajuda a preservar a nossa roupa de candomblé, que é tão importante para a nossa religiosidade. E isso ajuda também pessoas a se emanciparem financeiramente. Essa é a nossa principal diretriz dentro do laboratório. E eu fico muito feliz porque há um ano a gente está construindo isso. E se você está aqui, é porque isso tem dado certo. Muito obrigada. Até amanhã. Façam os deveres de casa, marquem a gente no Instagram e eu vou estar esperando vocês amanhã. E até mais.